Eu sou Isadora, eu tô aqui com a professora Cláudia Silveira. Ela é professora de português do campus Florianópolis, do IFSC, e ela vai dar um aulão de português e redação para o Enem. Vocês podem enviar perguntas nos comentários que depois a professora vai selecionar para responder. Bom dia, professora. Obrigada pela presença e boa aula. Obrigada, bom dia. Olá, pessoal, tudo bem? Como a Isadora já me apresentou, eu sou a professora Cláudia, eu trabalho no IFSC Campus Florianópolis e sou formada e tenho mestrado, doutorado em letras. Bom, gente, trabalhei já há muito tempo com cursinho pré-vestibular e também com cursinho preparatório para o Enem. E no IFSC a gente tem um projeto de pesquisa sobre a questão do multiletramento. O que é multiletramento? Daqui a pouquinho a gente já vai ver, tá? Então a gente trabalha com as questões, com análise de questões da prova de códigos e linguagens e da redação do Enem. E vamos trabalhar então um pouquinho. Vamos lá. A primeira prova, então, como vocês já sabem, é a prova de códigos e linguagens e hoje, agora, nesse momento, a gente vai falar especificamente sobre a prova de língua portuguesa, ok? Vamos lá, então. Bom, a primeira coisa que a gente se questiona é assim, né? O que aparece na prova de língua portuguesa? Gente, tem muita coisa. A prova de língua portuguesa, ela é uma miscelânea aí de conteúdos. O importante é a gente saber o quê? O Enem não cobra aquela gramática pura, aquela gramática tradicional. O Enem, ele trabalha com tudo muito contextualizado, ok? Eu selecionei, pode passar aí para nós, eu selecionei para vocês, como eu falei para vocês, a gente tem um projeto, e a gente selecionou quais são os temas que mais aparecem aí nas provas. E aqui para vocês, ó. Primeiro, interpretação textual. Isso daí, gente, ó, Enem é interpretação textual. Por isso que no IFSC a gente trabalha tanto com a questão da interpretação. E não é só prova de português não, tá? É física, é matemática, é química. Todas as provas do Enem trabalham basicamente com interpretação de texto. A segunda incidência aí da prova de português é a análise do discurso e a estrutura textual. A gente já vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Figuras de linguagem, depois literatura associada à unidade curricular de artes, variações linguísticas, depois gêneros textuais e por último aí a gramática ligada à semântica. Semântica é o quê? É o sentido aí das palavras, tá? Não aquela gramática tradicional. Vamos lá então. Primeira coisa, né? A questão da interpretação textual. Gente, o Enem, como eu falei, ele é muito heterogêneo, né? Então, assim, ó, basicamente, nas questõezinhas, existem dois tipos de texto que eles apresentam para nós. É o chamado texto verbal, que é aquele texto que só tem palavrinhas, né? Só tem coisinha lá escrita, e o texto multimodal. Chegou o momento. O que é um texto multimodal? É aquele texto que tem mais de um tipo, ou seja, ele vai pegar as questões verbais, né? Vai pegar a questão do texto e vai trabalhar com as questões não verbais. Quer ver só? Olha esse cartaz aqui, ó. Isso aqui é uma publicidade, caiu no ano passado aí numa das questõezinhas do Enem. E ele trabalha exatamente com o tipo de texto desse cartaz é multimodal. A gente tem aqui as imagens e temos aqui então o texto, certo? Bom, olha só um exemplo dessa primeira questãozinha que eu passo aqui. Caiu no Enem do ano passado a questão de número 9. Esse tipo de questão é uma questão com texto exclusivamente verbal. Repara que ele traz dois textos, né? O primeiro texto ali é um poema, que é aquele Terezinha de Jesus, que lembra aquela cantiga de roda, quando a gente brincava, né? Terezinha de Jesus. De uma queda foi ao chão, acudiu 3 cavaleiros, todos 3 de chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele a quem Teresa deu a mão. Aí o texto 2 é uma explicação sobre aquilo lá. Ele diz assim, ó, outra interpretação é feita a partir das condições sociais daquele tempo. Para a ama e para a criança, para quem cantava a cantiga, a música falava do casamento como um destino natural da vida da mulher na sociedade brasileira do século XIX, marcada pelo patriarcalismo. A música prepara a moça para o seu destino não apenas inexorável, mas desejável, né? O casamento, estabelecendo uma hierarquia de obediência. Pai, irmão mais velho, depois o marido, de acordo com a época e as circunstâncias de sua vida. Passa lá. Aí eles dão os dois textos verbais e eles fazem o questionamento, né? A gente não vai precisar ler tudo aqui, mas olha só o que diz o enunciado. O enunciado é muito importante e
né, parte daí a questão da interpretação de texto. O comentário do texto 2 sobre o texto 1 evoca a mobilização da língua oral que, em determinados contextos, já coloquei aqui para vocês não terem trabalho de ir lá pesquisar na prova, né, a resposta que o Enem deu como correta é a letra E, reforça comportamentos e padrões culturais. Tá? Então, o que importa é a gente, né, aqui na aula, conhecer esses dois textos. Uma outra modalidade de texto, é o multimodal. Também da provinha do Enem do semestre passado. Gente, o Enem está trabalhando muito com texto multimodal, então tem que ficar ligado na interpretação de texto. O que a gente tem aqui? A gente tem uma publicidade, né? A gente tem uma criança aqui, diz assim, a criança está carregando o livro. Tudo isso é importante a gente analisar na imagem, tá? Então, a gente tem uma criança que está carregando um livro e diz assim lá no slogan da campanha, leia para uma criança. A cada livro, o Brasil inteiro vira a página. Ó quanta ambiguidade que a gente tem aqui, não é? A figura de linguagem a gente tem ali. Gostar de ler é o início de uma história cheia de descobertas e aprendizados na vida da criança. E tudo começa quando você abre um livro para ela. Então, é uma campanha publicitária e ele diz assim aqui embaixo, os textos publicitários são produzidos para cumprir determinadas funções comunicativas. Os objetivos desse cartaz estão voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de. Aí vinha o questionamento. Né? Então, o Enem deu como resposta correta a letra B, que diz que a formação leitora começar na infância. Gente, questão facílima essa daí. Tem que lembrar assim, às vezes aparece, vai uma dica aí de como que a gente responde aqui as provas. O Enem normalmente tem duas, repara assim, sempre tem 5 itens, tá? 2 desses itens são assim, absurdos. Parece que eles estão dizendo assim, por favor, não me assinale, não me assinale, não me assinale, ok? Então, sobram 3, na verdade, aí para vocês verificarem. E óbvio que você vai ter que ler a imagem. Essa é a competência que a banca do Enem quer saber se vocês tiveram ali. Né? Então, está muito claro, essa questão é bem fácil. Né? Tem um menino aqui mostrando, tem todo o texto verbal provando ali para vocês que existe, né, que o cartaz ele está pedindo assim, olha, desde a adolescência, desde a infância, melhor dizendo, a criança tem que ler. Então, a gente tem que incentivar, ok? Vamos para um outro itemzinho aqui. Outro item, terceira questão de interpretação textual. Esse aqui eu peguei do Enem de 2013, para mudar um pouquinho, né, sair da prova do ano passado. Outro exemplo de questão multimodal. Tá? Então, o que é a questão multimodal? A gente já viu publicidade, né? Mas tem quadrinho, tem charge, tem infográficos, tudo isso daí são chamados textos multimodais. Aqui nós temos um personagem que diz assim, a preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-lo. Pronto, ok? Aí aparecia esse texto e aparecia logo em seguida o enunciado com as questõezinhas. Aí diz assim, nessa charge, isso aqui é uma charge, eu coloquei aqui pequenininho para vocês verem, nessa charge o recurso morfossintático que colabora para o efeito de humor está indicado pelo... Aí aqui, gente, é um dos exemplos, eu coloquei isso aqui para mostrar para vocês, é um dos exemplos em que a gramática aparece, mas não aparece assim, a tire ou a figura ou a conjunção que aparece no balãozinho não, olha só como eles trabalham. O recurso morfossintático, né, quer dizer, a forma da palavra, que colabora para o efeito de humor, está indicado que o Enem deu a resposta A, pelo emprego de uma oração adversativa que orienta a quebra expectativa ao final. Pode voltar o slidezinho ali para mim? O que é essa oração adversativa? Está representada pela conjunção mas. Se fosse pergunta tradicional, eles iriam perguntar qual é a conjunção que indica, ou a conjunção mais indica, né, da ideia de quê? Da ideia de adversidade. Lembra? Mais, porém, todavia, no entanto, entretanto. Essa questãozinha também foi considerada uma questão aí bastante fácil no Enem. Pode passar aí para nós, mais um. De texto multimodal que pode aparecer no quadro. Esse
aqui, essa questãozinha, eu peguei lá também do Enem 2013, a questão de número 132, eles consideraram como sendo um gráfico, né? Qual é a diferença do gráfico aí do infográfico? O infográfico é quando tem aqui vários elementos e eles aparecem lá, várias inscrições aí sobre eles. Aqui está mais para o infográfico, tá? Mas o Enem trabalhou como gráfico. Então diz assim, casados e independentes. O novo levantamento do IBGE mostra que o número de casamentos entre pessoas na faixa dos 60 anos cresce desde 2003 a um ritmo 60% maior que o observado na população brasileira como um todo. Aí diz aqui aumento do número de casamentos, né, 44% pessoas acima de 60 anos, 28% na população brasileira. E depois aqui, população com mais de 60 anos no mercado de trabalho. Em 2003, aí faz o comparativo, 31%, e hoje 38%, fonte do IBGE. Pode passar aí para nós. Aí a questãozinha perguntava assim, os gráficos expõem dados estatísticos por meio de linguagem verbal e não verbal. Tá aí, ó, estão vendo? Ó? A linguagem verbal é o texto e a linguagem não verbal é a figura lá, os desenhos. No texto, o uso desse recurso, a questão é a letra E, a resposta, né? Sintetiza o crescente número de casamentos e de ocupação no mercado de trabalho. É lógico que você vai olhar, você vai voltar lá e você vai verificar, né? Você vai ver com um pouco mais de calma do que a gente está vendo aqui, mas você vai verificar pelos números, você vai verificar, como ele diz aqui, ó, pelos aspectos da linguagem verbal e pelos aspectos da linguagem não verbal. Valeu? Pode passar aí para nós. E para finalizar essa questão da interpretação aí do item 1, a gente tem que lembrar que a redação, e a gente vai dar um aulão aqui para vocês também sobre redação, a redação também é multimodal. Repara que todas as propostas de redação do Enem, ela trabalha o quê? Ela trabalha com texto, ela trabalha com gráficos, com infográficos, com publicidade, então ela traz um aparato desses textos para você ver para onde que está seguindo. Mas depois a gente trabalha um pouquinho isso daí na redação. Pode passar aí para nós. O segundo item que mais trabalha o Enem é esse daí, ó. Análise do discurso e a própria estrutura textual. Gente, o que é a análise do discurso? Coloquei aqui para ninguém se perder. A análise do discurso é a análise da estrutura de um texto e suas relações com o contexto. Na verdade, quando a gente fala em análise do discurso, a gente quer saber o quê? Análise contextual. Como assim? Quer ver um exemplo? Pode passar aí para nós. Ó, questãozinha do Enem, questãozinha 119. A gente tem, tá? É um texto multimodal também, repara que tem aqui uma gravura, né? E a gente tem aqui, junto com essa gravura, tem um texto verbal. Então diz assim, ó, NASA divulga a primeira foto feita pelo robô Opportunity no solo de Marte. Veja, o que a gente tem? Qual é a leitura que a gente faz aqui dessa imagem? Tá lá o robozinho fazendo uma selfie, isso mesmo, né? Então, ela se tornou engraçada até por causa dessa questão. Quer dizer, qual é o contexto que isso está vivenciando? É o nosso contexto de hoje. Todo mundo faz selfie e tal, e o robozinho também está nessa vibe. Então, vamos lá. Aí diz assim, Opportunity é o nome de um veículo explorador que aterrissou em Marte com a missão de enviar informações à Terra. A charge apresenta uma crítica ao... Então, ele dá como resposta a letra C, a circulação digital excessiva de autorretratos. Também é bem tranquila, não é uma questãozinha aí que bastava você enxergar o que o robozinho estava fazendo e associar, né, com a vida que a gente leva hoje e matava a questão. Pode passar aí para nós. Outros elementos que trabalham bastante no Enem, figuras de linguagem. Coloquei aqui, já que vai ficar aí salvo para você, coloquei um desenho aqui, na verdade, gráfico não, um desenho, com todas as figuras de linguagens presentes para a gente lembrar, não é? Figura de som, por exemplo, a aliteração, a sonância, a onomatopeia, comparação aqui, metáfora, a metáfora que mais aparece, sem dúvida, né? Catacrese, metonímia, enfim. Aqui está um quadro com todas as figurinhas de linguagem para vocês não esquecerem. Passa lá para nós, só a recordação. Um exemplo aí de figura de linguagem, peguei lá do Enem de 2004. A gente tem um quadrinho, né? Esse também é um texto multimodal, repara, tem o desenho e tem texto, e diz assim, tem dois personagenzinhos, parecem duas crianças, né? Dois meninos,
e uma bicicleta daquela ergométrica. Aí um diz assim para o outro, meu pai fica pedalando essa bicicleta, mas nunca vai a lugar nenhum. Deve ser uma metáfora da existência dele. Ó que profundo isso daí, gente. A metáfora da existência dele, quer dizer, nunca vai a lugar nenhum. Roda, roda, roda e não sai do lugar. Então diz assim, nessa tirinha, a personagem faz referência a uma das mais conhecidas figuras de linguagem para criticar a falta de perspectiva do pai. Ou seja, a linguagem que ele utilizou é uma linguagem figurada. Ele fala da metáfora. Né? E essa metáfora significa... O que é a metáfora? Metáfora é uma comparação mental. Então ele está dizendo que a metáfora da existência do meu pai. O meu pai não tem perspectiva nenhuma, né? Ele roda, roda e não sai do lugar. Fechou? Vamos lá. O quarto item, esse aqui é bem bacana, olha só. Literatura e artes. Tem aparecido bastante literatura e artes, mas olha só, gente. A literatura, por exemplo, que aparece no Enem, tem sido diferente da literatura que existe nos vestibulares do resto do país. O UFSC, o DESC, a CAF aqui em Santa Catarina, ou mesmo as universidades aí pelo resto do país, elas costumam questionar o quê? O estilo da escola literária, período, a história, movimento, característica. O Enem não pergunta nada disso. Tá? O Enem traz isso daí muito, muito assim, longe da perspectiva. O que ele trabalha? Ele trabalha tudo na contextualização. Tá? Então, assim, como assim na contextualização, Cláudia? Ele dá um texto e ele faz questões, principalmente de interpretação, sobre aquele texto. Então, o que tem caído de literatura? O modernismo, tá? Aparece também as outras escolas literárias, realismo, simbolismo, aparece, mas não com tanta ênfase. O realismo aparece porque, claro, Machado de Assis está em todas, né? Ou quase todas. A poesia concreta, que é uma poesia que vocês sabem, mais moderna, né? Que veio ali depois do pós-modernismo. A literatura contemporânea, que é a literatura atual, a que a gente vive. Os movimentos de vanguarda, que são aqueles, né, que entra aqui a poesia concreta, de todos aqueles movimentos. E letras de música. Tem aparecido bastante, tá? Então, assim, o que o Enem tem perguntado aqui na parte de literatura? Ele quer que você relacione aqueles textos normalmente com outros aspectos culturais. Né? Então, lá nas questõezinhas tem outros aspectos. Pode passar aí para nós. Aqui, ó, coloquei para vocês lembrarem quais são os autores que mais aparecem. Aqui a gente fez uma pesquisa, tá, pessoal? Quem mais aparece disparado é o Drummond. Então, Carlos Drummond de Andrade, seguido de Machado de Assis e Oswald de Andrade. Está aqui a figura dos mais. Aí tem também Manuel Bandeira, aparece bastante, Mário de Andrade, Raquel de Queiroz, João Cabral de Melo Neto, de vez em quando aparece bastante, Cacaso, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, e olha só esses dois aqui, ó, o Saramago e o Camões, que não são escritores brasileiros, né? Eles são portugueses, mas aparecem também na prova do Enem, ok? Passa lá para nós. Um exemplo aqui, ó, de um texto, né? Isso daqui caiu no ano passado, aí Enem 2017, e adivinha quem? Machado de Assis. Machado de Assis é de qual escola literária? Realismo, isso. Então, ó, a gente tem um trecho aqui do livro, do conto chamado A Causa Secreta, e ele pergunta, né? Não vou ler o texto, mas olha só o que ele pergunta. No fragmento, o narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato. O que singulariza esse procedimento narrativo é o registro do prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio. Depois você lê aí com mais calma e você vai ver, mas qual é a nossa ideia aqui? A gente quer ver o que trata a questão de literatura, essa questão aqui específica, pura interpretação de texto. Então, volto à minha fala lá no início da nossa aula. Enem é a interpretação de texto nas mais diversas modalidades, tá? Pode passar aí para nós. Ó, ainda trabalhando literatura e artes, que muitas vezes associam, vou trazer algumas aqui para vocês verem. Quais são os pintores que mais aparecem? Disparado Picasso. Picasso é aquele cubista, né? Aquele lá das formas geométricas, é o que primeiro aparece, seguido do Portinari, Cândido Portinari, vocês devem conhecer, pintor brasileiro. Anita Malfatti, também do modernismo, e a Tarsila do Amaral. Estão todas aqui, né? Lembrando que a Anita e a Tarsila participaram lá da primeira geração do modernismo. Pode passar para nós. Olha só que exemplo bacana esse daqui que eu trouxe para vocês. Isso aqui é do Enem de 2005.
E ele trabalha o quê? Ele trabalha texto multimodal, trabalha gravuras aqui e trabalha uma poesia, né? Então a gente tem uma mistura de textos aqui. E ele diz assim, ó, Cândido Portinari, um dos mais importantes artistas brasileiros do século XX, tratou de diferentes aspectos da nossa realidade. Ó, a dica que ele já dá ali, ó. Realidade em seus quadros. Por isso, assim, gente, ó, vocês têm que ler com muita calma os enunciados. Na aula de redação a gente vai ver isso daí também. Enunciado é tudo. Então, trabalha a nossa realidade. Nossa da onde? Onde é que a gente está? Brasil? Então, aí ele apresenta aqui 4 quadros e ele diz assim, sobre a temática dos retirantes. Aqui tem quadro dos retirantes de Portinari. Portinari também escreveu o seguinte poema. Os retirantes vêm vindo com trouxas e embrulhos, vêm das terras secas e escuras, pedregulhos, e assim vai. Aí a questãozinha diz assim, das 4 obras reproduzidas, assinale aquelas que abordam a problemática que é tema do poema. Gente, não precisava nem ler o poema para saber, né? Ele já diz tudo, ó, a realidade, temática dos retirantes. Retirantes a gente lembra onde? Região do Norte e Nordeste, né? Onde os retirantes fogem, as pessoas fogem da seca. Então era só ver quais eram os quadros que trabalhavam aqui. Aqui não dá para ver muito bem, mas a gente tem a figura do cangaceiro, aqui a gente tem a figura de uma família visivelmente está fugindo da seca, né? Aqui a mesma coisa, e aqui uma outra figura que não tem nada a ver aí com a história. Então era olhar aquilo ali e ver quais eram as figuras, né? A alternativa correta seria a letra C, que diz, né, que são os quadros aí do Portinari, o 2 e o 3. Uma outra questãozinha, eu estou falando de literatura e artes, olha só o que aparece em artes, o que o Enem dá mais destaque. As vanguardas artísticas, quer dizer, tudo moderno, né? O próprio modernismo em si, a arte atual, que é a arte contemporânea, e daí essa arte em todos os aspectos, não é só pintura, tá, gente? E o vínculo dessas obras de artes com o contexto histórico ao qual elas foram criadas. Então, essa questão de contextualização é muito Enem. Pode passar aí para nós. Olha só que interessante essa questão aqui, ó. Enem 2002. A gente tem aqui um quadrinho, né, do Calvin, acho que todo mundo conhece, e diz assim, o autor da tira utilizou os princípios de composição de um conhecido movimento artístico para representar a necessidade de um mesmo observador aprender a considerar simultaneamente diferentes pontos de vista. Aí a gente tem, né, 2 quadros, e no primeiro quadro, olha só, né, repara que o personagem ele tem uma marca aqui, isso daqui é bem importante. Tá? Então ele diz assim, ó, tudo começou quando Calvin participou de um pequeno debate com o seu pai. Logo Calvin podia ver um dos lados da questão. Então o pobre Calvin começou a ver os 2 lados de tudo. Ó, o que ele está falando? Vê um lado da questão, discutiu com o pai e começou a ver os 2 lados de tudo. Aí ele tem aqui, diz assim, o tradicional único ponto de vista foi abandonado e a perspectiva foi fraturada. Né? Aí dizia assim, ó, das obras produzidas, todas de autoria, logo em seguida, tá? Primeiro tinha o quadrinho, depois tinha isso aqui. Todas de autoria de Pablo Picasso, aí a gente já vê por que o Calvin estava todo com figuras geométricas, né? Aquele em cuja composição foi adotado um procedimento semelhante ele deu a letra E. Por que a letra E? Volta lá para o quadro, só repara aqui, volta ali um instantinho, desculpa. A gente vê uma figura aqui do Picasso, repara que ela está toda distorcida. Não é uma, essas aqui são todas normais, né? Se a gente olhar para a face das pessoas. Essa daqui ela está toda contorcida, né? Ela tem vários traços geométricos aqui que mostram. Volta lá também. Aqui a mesma coisa, ó, o primeiro quadrinho, o que a gente percebe ali, né? É a perspectiva. Lembrando que o Picasso trabalhava muito com essa questão da perspectiva. Então, veja, é uma associação aqui da linguagem com as obras de Picasso, tá? Por isso que a resposta correta, né, não poderia ser outra, senão esse quadro aqui representativo. Pode passar para nós, já tomar uma aguinha. Bom, outra questão que tem aparecido bastante aí, outras, né? São as variações linguísticas. O que são as variações linguísticas? As variações, assim, ó,
eu falo de um jeito, aqui em Florianópolis a gente fala tu, por exemplo, a gente fala um monte de outras palavras que o pessoal do sul, do sudeste, mesmo do sul, mesmo do Rio Grande do Sul, do Paraná, eles falam bem diferente da gente. Então, é uma variação da língua em cada aspecto. Às vezes, aqui mesmo dentro de Florianópolis, se eu falo, por exemplo, com o meu aluno, eu falo de um jeito, se eu falo, sei lá, com uma autoridade, eu já vou falar de outro jeito, se eu falo com o meu colega, eu já falo de um outro tipo. Então, isso são as variações. Então, assim, o que é legal a gente gravar? Existem basicamente esses 4 tipos aqui de variações. Geográfica, né, que vai de região para região. Variação histórica, de tempo, né, de um tempo passado para o tempo futuro, para o tempo presente, variações sociais e variações situacionais. Vamos dar uma olhadinha em algumas questões que apareceram isso. Olha só, um exemplo de variante regional que eu trouxe, regional ganha, tá? É a que mais aparece aí no Enem. Em 2014, apareceu um texto aqui do Antônio Barros, diz assim, ó, olha eu aqui de novo chachando, olha eu aqui de novo para chachar. Vou mostrar para esses cabras que eu ainda dou no couro, isso é um desaforo que eu não posso levar. Que eu aqui de novo cantando, que eu aqui de novo chachando, olha eu aqui de novo mostrando como se deve chachar. E assim vai. A questão, isso é uma música, né? Então diz assim, ó, a letra da canção de Antônio de Barros manifesta aspectos do repertório linguístico e cultural do Brasil. O verso que singulariza uma forma característica do falar popular regional, né? A gente percebe, nem que a gente não conhecesse Antônio de Barros, quando a gente vê esse olha, o chachado, a gente lembra onde? Região, né, do norte e nordeste do país. Então ele pergunta qual é o trechinho que indica isso daí, que é um falar regional, né? E o Enem então deu aí como alternativa correta a letra C, que é vou mostrar para esses cabras, né? O cabra da peste, o cabra macho e assim vai. Pode passar aí para nós. Outro exemplo de variante é a variante social. Caiu no Enem, por exemplo, 2013. Né? Então ele dá aqui um trecho de uma música do Gabriel Pensador. Assim, não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta, levanta aí que você tem muito protesto para fazer e muita greve, você pode, você deve, pode crer, não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver, se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. Né? Então ele diz assim, as escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial. Né? Os outros tipos aqui, se a gente olhar, não tem nexo nenhum. Né? Então, a alternativa correta é a letra D, exatamente por causa dessa questão da variação, né, da linguagem coloquial. Pode passar aí para nós. O penúltimo tipo aí que cai no Enem são gêneros textuais. O que são gêneros textuais? São tipos, né, diferentes de escrita. Então, por exemplo, aqui, ó, e-mail é um tipo de gênero, carta, artigo, blog, resenha, enfim. Né? O que o Enem pede em relação a isso daí? Eles pedem para vocês reconhecerem. Eles dão, por exemplo, às vezes um e-mail, sei lá, e eles perguntam naquilo ali, e eles perguntam o que é aquilo ali, para ver se vocês sabem o formato. E carta, né, aparece bastante, pode passar aí para nós, olha só um exemplo. A questão número 113 aí do Enem. Ele diz assim, ó, é um texto aqui que tem do Prado, e diz assim, intitulado A Diva, né, um poema, diz assim, ó, vamos ao teatro, Maria José. Quem me dera, desmanchei em rosca 15 quilos de farinha, tô podre. Outro dia a gente vamos. Falou meio triste, culpada e um pouco alegre por recusar com orgulho. Teatro, disse no espelho. Teatro, mais alto, desgrenhada. Teatro! E os cacos voaram, sem nenhum aplauso. Perfeita. Então diz assim, os diferentes gêneros textuais, ó, essa questãozinha eu selecionei para mostrar para vocês que eles colocam assim mesmo no enunciado, né? Os diferentes gêneros textuais desempenham funções sociais diversas, reconhecidas pelo leitor com base em suas características específicas, bem como na situação comunicativa em que ele é produzido. Assim, o texto A Diva, aí ele dá, né, narra um fato real, não. Ele surpreende o leitor pelo seu efeito poético. Você imagina que não vai vir poesia nenhuma dali.
né? Só que quando ela vai para o espelho, o que ela... Ó, o título, diva, né? Quando ela está na frente do espelho, ela percebe a diva que é, e é como se ela estivesse num espetáculo. Só que ele diz, sem nenhum aplauso. Claro, ela estava sozinha, não tinha ninguém por ali. Então, a letra B diz assim, surpreende o leitor por esse efeito poético. Pode passar aí para nós. E o último item aí para a gente ver é a parte da semântica. Como eu falei para vocês ainda há pouco, a semântica é a parte da gramática que estuda o sentido das palavras. Aí a gente tem sinônimos e antônimos, por exemplo, tem a polissemia, né, que vários significados, a ambiguidade, quando diz uma coisa e quer falar outra, e homônimos e parônimos, né, são aquelas palavrinhas que às vezes têm o som parecido e o significado diferente, ou a grafia parecida e o significado diferente. Pode passar, ó, um exemplo aqui, ó, para fechar aí a nossa aula, né? Então, uma questãozinha que caiu em 2012 diz assim, rede social, né? Ó que interessante essa charge aqui, ó. Rede social aqui em casa é outra coisa. Então, a gente tem o quê? Tem um pai e uma mãe, né? É importante a gente analisar a charge, o pai e uma mãe numa rede e a filharada toda junto, né? E o pai dizendo, rede social aqui em casa é outra coisa. O efeito do sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre a... Aí ele dá algumas alternativas aqui, e por acaso essa é a primeira, e ele diz assim, ó, recorre à polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular. Tá? Então, esse daqui é um tipo, né, de exemplo que a gente pega aqui, ó, rede social. Claro que quando fala rede social para a gente não vai imaginar uma rede cheia de gente, cheia de filho, né? A gente vai imaginar as redes aí da internet, tá? Então, o que ele trabalha aqui? Ele trabalha rede social como um outro significado. Por isso que é uma palavrinha que a gente chama polissêmica, ok, pessoas? Bom, gente, isso que a gente tinha passado para vocês. Eu deixo aqui a minha fanpage também, professora Cláudia Silveira. Se vocês tiverem dúvida, como a Isadora já falou aqui para gente, vocês podem acessar e perguntar aí pela internet que a gente está lá disponível, ok? Então, sucesso a todos, vão com calma, vão tranquilo lá no Enem e show de bola, manda ver!